Olá, nono ano. Aqui é a Thaís, professora de Ciências, que vai trabalhar com vocês o projeto de reforço, o projeto SAEB, visando a Prova Brasil, que vai acontecer no final do ano. Espero que estejam todos bem. Hoje iniciamos, então, a nossa primeira aula, que vai acontecer toda semana, na parte da tarde. Como eu já expliquei para vocês lá no grupo, o projeto SAEB é um projeto de reforço que vai ajudar vocês a retomarem conteúdos que vocês não lembram mais, que precisam estudar novamente, precisam relembrar. É uma forma de vocês avançarem nos estudos, não só visando a Prova Brasil, que vai acontecer no final do ano, mas também o ensino médio, que está chegando para vocês. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula. Nós trabalharemos ciências. Esse ano tem Prova Brasil. Juntos vamos alcançar a nossa meta. As nossas aulas toda semana é uma forma de vocês aprofundarem os conhecimentos. Nós trabalharemos em cima do simulado, das questões do simulado e do conteúdo que cada questão envolve. Então, ou eu pegarei a própria questão do simulado, ou eu pegarei questões similares para a gente trabalhar o conteúdo de cada questão. Ciências da natureza foi no simulado. Correspondeu no simulado da questão 21 à questão 30. Então, vamos iniciar a nossa aula. É muito importante que vocês compareçam, assistam todo o vídeo. No final, nós temos alguns exercícios para fixar ainda mais conteúdo. E como que nós faremos em ciências? Eu dividi o simulado, são 10 questões de ciências, eu dividi as 4 primeiras questões nós veremos nesta aula desta semana e as 6 outras questões nós veremos na semana que vem. Tá bom? Então, vamos iniciar o nosso estudo. Espero que seja muito proveitoso para todos vocês. O conteúdo da questão 21, ele trata das transformações químicas e física dos materiais. Desde a antiguidade, o ser humano ele busca identificar as propriedades dos materiais naturais que os cercam. E o conhecimento sobre esses materiais e suas transformações contribuiu e muito para o desenvolvimento de produtos utilizados no nosso dia a dia, como medicamentos, alimentos e roupas, né? Se a gente observar a nossa volta, nós temos muitos materiais. O que é matéria? O que é um material? Né? Tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Vocês verão melhor esse conteúdo no ensino médio. Mas vocês já estudaram esse conteúdo lá no 6º ano. E nós agora vamos retomar para vocês poderem relembrar, porque é um conteúdo que cai na Prova Brasil. Vamos lá então. Os materiais, eles sofrem transformações. E essas transformações, elas podem ser classificadas como físicas e químicas. E o que é uma transformação física? Uma transformação física é quando não ocorre a formação de novos materiais. A transformação química ocorre a alteração na composição do material, ou seja, a transformação de novos materiais. Então, transformação física, não ocorre a formação de novos materiais, e transformação química, há sim uma alteração na composição do material, formando novos materiais. Bom, os materiais, eles podem ser encontrados em diferentes estados físicos e podem passar de estado físico para outro quando há alterações nas condições do ambiente em que está. Então, as transformações químicas ocorrem quando há alterações no ambiente, quando uma temperatura aumenta ou diminui, por exemplo. Então, vamos trabalhar como exemplo a água, que é muito trabalhado na escola. Vamos lá. Nós temos, como vocês sabem, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Vamos perceber aí a água. Mudança de estado físico da água.
Bom, nós temos aí em cima a setinha, essa seta que indica a temperatura aumenta e a de baixo, a temperatura diminui. Então, vamos seguir. Vocês estão vendo aí a forminha de gelo. Sólido. A água no estado sólido, ela vira gelo. Um copo de água aí no meio, água no estado líquido. E as nuvens aí, a formação de nuvens, vapor de água. Água no estado gasoso. Água na forma de vapor. Bom, se eu tenho gelo, como vocês podem ver aí, que está derretendo, ele está mudando de estado físico. Está ocorrendo uma transformação física, porque a temperatura aumentou. Lembrem que as transformações físicas, elas ocorrem quando há alterações na condição do ambiente. Ok? Então, a temperatura aumentou, a água no estado sólido passou para o estado líquido. E como a gente chama essa transformação? Vocês estão vendo aí na setinha. Fusão. Quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, temos fusão, a fusão da água. O estado líquido para o estado gasoso, de acordo com a setinha, é a vaporização. A água estava no estado líquido, passou para vapor, estado gasoso, vaporização. Tudo isso ocorre quando aumenta a temperatura. Então, vamos lá para baixo agora. Quando eu tenho a água no estado gasoso e ela passa para o estado líquido, nós temos a condensação. A água do estado líquido para o estado sólido. Eu tenho uma água que eu coloquei lá na forminha de gelo, estava em estado líquido, levei ao congelador, ela solidificou, nós dizemos. Então, ocorreu o processo de solidificação, ok? Nós temos também um outro processo, que é a sublimação. Eu vou explicar melhor para vocês no nosso próximo slide. Aqui nesse slide, eu quis caracterizar para vocês, quis colocar imagens para vocês poderem visualizar melhor essas mudanças todas. Então, quando eu tenho gelo derretendo lá, ou uma geleira, a temperatura aumentou, passou do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. E o contrário disso, quando a temperatura diminui, eu tenho água em estado líquido e ela vai para o estado sólido, ocorreu uma transformação física chamada solidificação. Vocês podem ver aí o gelo, né? Que a gente coloca lá na forminha, a água se solidificou. Solidificação, passou do estado líquido para o estado sólido. Vamos aí para baixo, vocês estão vendo duas imagens. Um varal cheio de roupas em um dia ensolarado e também uma chaleira ao fogo, soltando aquela fumacinha chiando, né? E aí, o que nós temos? A temperatura aumentou. A água que está na roupa, assim que ela é lavada, ela evapora. Então, a vaporização, que é, voltando aqui, vaporização. Prestem atenção. Passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui na roupa, nós temos a vaporização. A água que estava na roupa evaporou. E a vaporização, nós temos dois tipos. Nós temos a evaporação, que é o que acontece aí, com a roupa do varal. É um processo lento, né? A mãe coloca lá a roupa no varal, você coloca a roupa no varal. O pai, seja quem faça esse trabalho de lavar as roupas. Coloca a roupa no varal e um processo lento, que às vezes demora toda uma manhã, depende se tem muito sol, se não tem, ou até um dia todo, se for um dia que não tenha muito sol. Esse processo é processo lento de evaporação dessa água. Então, nós temos dois tipos de vaporização, evaporação e também ebulição. Nós vemos aí a chaleira no fogo, é um processo mais rápido, é chamado de ebulição. A água, quando atinge 100 graus Celsius, ela se transforma em vapor. Sai do estado líquido para o estado gasoso, tudo isso com aumento de temperatura. Bem, vamos então para a condensação. Voltando aqui, maiorzinho para mostrar para vocês.
Água do estado gasoso para o líquido, nós temos condensação, quando a temperatura diminui. O que aconteceu aqui? Às vezes você deixa aquela garrafa que está gelada com uma água e você vê as gotículas de água na sua superfície. Mesma coisa aí com uma panela quente no fogo, na tampa, você vê várias gotículas. O que aconteceu? A água estava em estado sólido. Quando ela encontrou uma superfície mais fria, ela se transformou em estado líquido. É o que a gente vê aí. É a condensação. A água que estava no estado gasoso, a água que estava no estado gasoso, em forma de gás, quando encontrou uma superfície mais fria, ou seja, a temperatura diminuiu, ela passou do estado gasoso para o estado líquido. Por isso que a gente vê num copo gelado aquelas bolinhas, né? Aquelas gotículas de água. E a sublimação? A sublimação ocorre quando a água passa do estado sólido para o gasoso diretamente sem passar pelo estado líquido. E o contrário também acontece. Chamamos de ressublimação. Quando a água passa do estado gasoso direto para o sólido, sem passar pelo estado líquido. Eu coloquei 2 exemplos aí para vocês. A água das geleiras, por exemplo, ela pode sofrer sublimação, passando do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. A naftalina, né, que a gente coloca nas gavetas e tudo mais. A naftalina, ela passa do estado sólido para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. A gente pode ver que a naftalina a gente coloca lá e ela vai diminuindo o tamanho, né? Ela passou do estado sólido para o gasoso. É sublimação, né? E a geada também, em países frios ou em dias muito gelados, a água que está no meio ambiente, no estado de vapor, passa diretamente para o estado sólido, na forma de gelo, né? Geada. Então, ela passou diretamente de vapor para gelo sem passar pelo estado líquido. Ok, pessoal? Vamos dar sequência, então. Transformações químicas. As transformações químicas ocorrem quando há alteração na composição inicial dos materiais, formando novos. Então, a alteração na composição dos materiais formou um novo material, é uma transformação química. Ok? Então, a gente tem os reagentes, né, que é o produto inicial, que a gente chama. Transformação química gerando um novo material, gerando um novo produto. É o que acontece, por exemplo, no ferro. Ele enferruja. Vocês estão vendo aí essa primeira imagem. Quando tem o ferro, entra em contato com o ar, entra em contato com a água, ele enferruja, formando, né, a ferrugem. Então, é um exemplo de transformação química, a ferrugem. Evidências de transformações químicas. Quando a gente pode perceber que ocorreu transformação química. Alteração de cores. Por exemplo, a gente está vendo aí a banana amadurecendo. Ela amadurecendo, ela se transforma em um novo produto, diferente daquele inicial. Então, houve uma transformação, uma alteração de cores que a gente pode observar. Então, é um indício, né? É uma transformação química. Nós temos formação de gases, quando a gente coloca ali um antiácido no copo, né? E tem aquela efervescência. A formação de gases. A reação desses comprimidos antiácidos que a gente toma, né? Sal de frutas, que a gente chama, com a água libera gás carbônico responsável pelas bolhas. Então, é uma transformação química. A gente tem também formação de chama, variação de temperatura. Todos esses são indícios de transformações químicas. Um bolo, né, que você colocou os ingredientes, fez uma mistura e formou um novo produto, né, teve alteração de cor, é também uma transformação química.
Pois bem, chegamos à nossa primeira questão, questão 21, questão do simulado de ciências. Vamos lá. Observe as imagens a seguir e marque a alternativa que classifica corretamente as transformações observadas nas imagens. Bom, eu preciso fazer uma ressalva aqui frente a essa primeira questão, porque eu imagino que muitos de vocês não tenham conseguido fazer essa questão, justamente porque ela tem um erro nos números que estão aí nos quadrinhos. Verifiquem, 1, 2, 3, 4, depois 6, 7, 8, 5, ela não segue uma ordem. Imagino também que muitos de vocês, assim que pegaram o simulado, foram fazer, e como estava preto e branco, muita gente não conseguiu ver. Eu só consegui ter acesso ao simulado colorido mais para frente da semana, e aí eu enviei a vocês no grupo. Mas realmente estava muito difícil de visualizar. Bom, essa questão, ela poderia, com certeza seria, se fosse um simulado que nós estivéssemos fazendo, né, na escola, ou uma questão de concurso, ela seria anulada por esse erro. Mas para a gente, tudo bem, a gente vai pegar o conhecimento dessa questão, a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Eu acertei aí, vocês podem ver. Coloquei em vermelho embaixo. 5, 6, 7, 8. Vocês realmente não conseguiriam fazer porque o gabarito traz a numeração certa, mas aí a imagem não está batendo. Tá ok? Então não se preocupe quanto a essa primeira questão, quem marcou e o gabarito certo ou marcou o gabarito errado, tá? O que a gente precisa é fazer um panorama de como vocês estão. Então não se preocupem porque o simulado, ele não gera nota, ele gera um panorama de como está a aprendizagem de vocês. E o que é importante para a gente é verificar isso e seguir aqui no nosso conteúdo. Vamos lá então. O que a gente pode ver aí na primeira imagem? Sei que ficou difícil para muitos visualizarem, mas vamos lá. Aí a gente está vendo um material enferrujado. Na 2, um picolé. Na 3, roupas no varal. O que está acontecendo com esse picolé? Todos vocês têm que analisar todas as imagens. 4, bom, parece uma vela, né? Criação de chama. 6, maçã. Maçã que está amadurecendo. Tem várias maçãs aí passando pelo processo de amadurecimento. 5, maçã. 6, o morango, que está amadurecendo, né? Apodrecendo. 7, nós vemos aí, se liguem nos números que estão abaixo, tá ok? Para vocês não se confundirem. Nós temos aí a água fervendo, né? Aquele processo de ebulição. Na 8, bem, também não ficou tão claro, talvez para muitos, mas parece ser gelo seco que nós chamamos. É um processo também, é uma transformação que pode ocorrer química ou física. Eu quero que vocês me digam. Bom, eu vou dar o gabarito, de acordo com o gabarito é a letra B. Eu preciso sempre que vocês copiem as respostas de vocês no caderno de vocês, para depois vocês verificarem, porque nós não passaremos os acertos e erros de cada um individualmente. Toda a nossa aula eu vou passar o gabarito para vocês, então vocês verifiquem se vocês erraram ou acertaram, tá bom? Para vocês terem esse retorno. O gabarito é a letra B, mas não vamos nos preocupar com o gabarito, já que essa questão poderia ser anulada. Então, número 1, vocês verifiquem aí, é o quê? Uma transformação química ou física? É uma transformação química, o ferro enferrujou, transformação química. 1, transformação química. O picolé aí tá sólido, tá passando para o estado líquido, tá derretendo, transformação física. Número 3, roupas no varal, aquele processo de vaporização. E o processo mais lento de vaporização, como é que a gente chama mesmo? Evaporação. Tá ok, pessoal?
Número 3 é uma transformação física, processo de evaporação ali da água que estava nas roupas. 4, formação de chama em velas, transformação química. Número 5, fruta amadurecendo. Mesma coisa do número 6, né? 5 e 6, transformações químicas. 8, a água fervendo, processo de ebulição, passando do estado líquido para o estado gasoso. Transformação física. Não há alteração, a água continua sendo água no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso. Não há alteração na sua composição, continua sendo H2O. Não há formação de um novo produto, de um novo material, então é uma transformação física somente, ok? E 8, a questão do gelo seco é uma sublimação, porque ele está lá no seu estado sólido, ele pode passar para o estado de vapor sem passar pelo estado líquido. Tá ok, pessoal? Espero que todos tenham entendido esse conteúdo, transformações químicas e físicas. Lembrando sempre que eu estarei disponível à tarde para tirar qualquer dúvida de vocês. Vamos avançar para a questão 22, que traz a imagem de algumas organelas das células. Então, vamos retomar um pouco esse conteúdo para vocês relembrarem. Gente, é sempre importante que vocês tenham em mente que ciências é um conteúdo que precisa ser sempre estudado. Ciências não é como português ou como matemática. São muitos conceitos que vocês precisam relembrar, estudar. Teve aula na escola, chega em casa e estuda. São conceitos que precisam ser fixados para vocês poderem relembrar e internalizar, tá bom? Porque senão fica uma coisa que vocês só veem, só ouvem e depois esquecem. Não pode ser assim, tá bom? Vamos lá falar sobre as células. As células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Com exceção dos vírus, todos os organismos vivos possuem células. Vocês já estudaram as células, né? Então, como a gente viu, apenas os vírus não possuem células. Todos os outros seres, para serem considerados seres vivos, né, têm a unidade básica da vida, que é a célula. Bom, as células elas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Sendo uma dessas a divisão em dois grandes grupos, que são os procariontes e os eucariontes. Vamos saber um pouquinho, relembrar um pouquinho. Célula procarionte, ela não apresenta material genético envolto por uma membrana nuclear. Tá? A gente pode citar como exemplo as bactérias, que têm o seu material genético solto no citoplasma. Não tem o núcleo verdadeiro, que a gente chama. Não tem essa membrana nuclear que separa o material genético. Então, é uma célula procarionte. A célula eucarionte, ao contrário, ela possui material genético envolto pela membrana nuclear. Então, vamos ver esse exemplo aí, essa imagem aí do lado que eu coloquei. Nós temos uma célula e nós podemos ver aí os componentes da célula. E basicamente o que a célula tem? A célula tem uma membrana plasmática, que é um envoltório que delimita a célula. A célula tem o citoplasma, que é a região delimitada pela membrana plasmática. E nas células eucariontes, o citoplasma está localizado entre a membrana e o núcleo celular. O citoplasma ele possui uma matriz gelatinosa, denominada citossol. É no citossol que estão as imensas organelas celulares, que nós veremos um pouco mais sobre elas. Então, no citoplasma, essa região aí entre a membrana plasmática, né, e o núcleo, é no citoplasma que estão as organelas. E nós vemos aí o núcleo, que é onde está o nosso material genético. O material genético de cada indivíduo está no núcleo das células. Ok? Vamos saber um pouquinho mais sobre as organelas. Eu coloquei aí um exemplo de uma célula. Vamos focar aqui uma célula animal. Essa célula pode ser uma célula animal. Ela não é uma célula vegetal, por exemplo, porque a célula vegetal ela já vai ter outro tipo de organela
que são os cloroplastos. Então, as células, elas vão variar muito, se é uma célula animal, se é uma célula vegetal, se é uma célula de um fungo, de um protozoário. Vamos focar numa célula animal. Bom, as organelas celulares, né, são estruturas que realizam atividades importantes para o funcionamento adequado das células, atuando como pequenos órgãos. Então, por isso que a gente chama de organelas. Cada organela dentro da célula vai ter uma função específica, importante para o funcionamento da célula. Vamos lembrar que a célula é a unidade básica da vida, tá bom? Vou passar aqui. Vocês podem ver aí várias organelas, né? Em vermelho a gente tem a membrana plasmática, né? Em amarelinho nós temos o citoplasma e azulzinho lá o núcleo. E no citoplasma a gente tem aí várias organelas. Vamos estudar um pouquinho sobre cada uma delas em separado. Bom, vocês estão vendo a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela muito importante. A mitocôndria é responsável pela respiração da célula. Então, toda vez que a gente ouvir falar em respiração celular, a gente tem que lembrar da mitocôndria. Muito importante. Complexo golgiense ou complexo de Golgi. Ele é responsável por armazenar, transformar e exportar as substâncias produzidas no retículo endoplasmático liso e rugoso. Então, quando vocês ouvirem falar em complexo de Golgi, vocês têm que saber que ele está intimamente ligado a outras organelas, como é o retículo endoplasmático liso e rugoso, que a gente vai ver logo em seguida. Então, qual a função do complexo de Golgi ou complexo golgiense? Responsável por armazenar, transportar e exportar as substâncias produzidas no retículo endoplasmático liso e rugoso. Depois vocês voltam sempre no modelinho da célula para ver onde fica cada organela, onde ela está disposta na célula, tá bom? Ó, o complexo golgiense é essezinho rosa. Mitocôndria, ó, pode haver mais de uma. A gente está vendo ali 2 mitocôndrias responsáveis pela respiração da célula. Vamos para o próximo, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. São 2 tipos de retículo endoplasmático. O liso, que é esse mais clarinho, tá vendo? Esse mais clarinho. Ele é responsável pela síntese, pela produção de lipídios. Aqui faltou um Pzinho, tá? Mas é lipídios. Lipídios são gorduras. Ele é responsável pela produção de gorduras. Já o retículo endoplasmático rugoso, que esse rosinha aí, meio roxo, ele é responsável pela síntese de proteínas. Ele possui ribossomos aderidos à sua membrana externa, por isso que ele é chamado de rugoso, porque ele tem vários ribossomozinhos aderidos na sua membrana externa. E ele possui um importante papel na síntese de proteínas. O retículo endoplasmático liso, então, a síntese é de lipídios, e o retículo endoplasmático rugoso, a síntese é de proteínas. Ribossomos, né, que são essas estruturas que estão no citoplasma, mas também estão no retículo endoplasmático rugoso, como a gente viu. Os ribossomos são importantíssimos para a síntese de proteínas, para a construção e formação de proteínas em nossa célula. Outras estruturas também, temos os lisossomos, são pequenas vesículas com enzimas digestivas. O lisossomo ele é responsável pela digestão intracelular. Então, sempre que a gente ouvir falar de digestão intracelular, o lisossomo, que são essas vesículas, essa é a função dos lisossomos. Depois vocês sempre voltem no modelo para vocês verem onde está cada organela, tá ok, pessoal? E centríolos. Os centríolos auxiliam na divisão celular e podem formar cílios e flagelos. Muitas células, né, são ciliadas, flageladas em algum momento. Os espermatozoides, por exemplo, são células flageladas, né? E os centríolos são formados por microtúbulos, tá bom? Então, é muito importante vocês voltarem às principais organelas e voltarem ao modelinho, ver onde fica cada organela disposta na célula. Vamos passar adiante. Bom,
só voltando aqui, porque essa questão 22, eu não coloquei ela aí para vocês, mas eu tô com o simulado aqui. E nessa questão 22, diz assim, ele apresenta várias organelas e diz, um aluno ao estudar os componentes da célula recortou suas principais organelas e colocou em seu caderno, com o objetivo de relacionar a função desempenhada por cada uma delas. Então, a gente vai ver cada organela ali, que o simulado trouxe para a gente, e vai relacionar com a função. Então, nós temos como primeira imagem, número 1, uma mitocôndria. Na 2, o retículo. Não, 2 está trazendo para a gente os ribossomos, vários ribossomos. 3, retículo endoplasmático liso e rugoso. 4, o complexo de Golgi, complexo golgiense. E 5, está trazendo os lisossomos, que são aquelas vesículas que eu mostrei para vocês. Então, a resposta da questão 22, é a letra C. Você vai relacionar a organela com a sua função. Mitocôndria, respiração celular. Ribossomos, síntese de proteínas. Retículo endoplasmático liso e rugoso, síntese de lipídios e proteínas, respectivamente. Complexo de Golgi, transporte de lipídios e proteínas provenientes do retículo. Lembrem sempre que o complexo de Golgi está relacionado com o retículo endoplasmático liso e rugoso e faz esse transporte. E lisossomos, que é o número 5, está relacionado à digestão celular. Tá bom, pessoal? Questão 22, letra C. Vamos dar prosseguimento aqui, questão 23, que fala dos tipos de rochas. Vamos lá. Bom, pessoal, nossa litosfera, que é a camada superficial e sólida da Terra, ela é composta por rochas, que por sua vez são formadas pela união natural de diversos minerais. Então, em razão do caráter dinâmico que a gente tem na superfície da Terra, né, através de vários processos como o tectonismo, né, das placas, que vocês veem em geografia, intemperismo, erosão. O intemperismo, né, que é a ação química, física, biológica, que atua sobre as rochas, né, como vento, como chuva, como micro-organismos que decompõem. Isso tudo a gente chama de temperismo. E vários outros fatores, né, por essa dinâmica que existe na superfície da Terra, existe uma infinidade de tipos de rochas. Existem rochas diferentes. E dessa forma foram elaborados vários tipos de classificação das rochas. E a gente pode citar aí 3 tipos de rochas de acordo com a sua origem, né, que é o processo que resultou na formação de seus diferentes tipos. Então, nós temos as rochas sedimentares, rochas metamórficas e rochas magmáticas. Vamos falar um pouquinho sobre as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são rochas que se originam a partir do acúmulo de sedimentos, que são partículas de rochas. Então, sempre que vocês ouvirem falar acúmulo de sedimentos, vocês têm que lembrar que são rochas sedimentares, tá bom? Uma rocha pré-existente, ela sofre com as ações dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo. Então, uma rocha pré-existente, ela sofre com todas essas ações e ela se desgasta, se fragmenta em inúmeras partículas. Em seguida, esse material, o pó, argila, etc., é transportado pela água e pelos ventos para outras áreas, onde se acumulam. Tá vendo como são formadas rochas sedimentares? Essas partículas se acumulam e uma certa pressão, temperatura, unem e solidificam-se novamente, formando novas rochas. Então, quando ela tem uma rocha inicial, ela sofreu vários processos, né? Como eu falei para vocês, erosão, ação de micro-organismos, ação de chuva, de vento, intemperismo. Essas rochas, elas são transportadas, né? Esses materiais, essas partículas, elas são transportadas pela água, pelos ventos para outras áreas, e aí, a uma certa pressão, uma temperatura maior, né? Essas partículas se unem e se solidificam, formando novas rochas. É um novo processo de formação de rochas, né? Então, vocês podem ver aí, o calcário é um exemplo de rocha sedimentar.
E vocês podem ver aí nesse grande paredão. Se vocês observarem, ela é toda estratificada. Perdão, ela é toda estratificada. Então, essas rochas elas vão se acumular, esses sedimentos eles vão se acumular, formando a rocha sedimentar. Vamos para as rochas metamórficas. Bom, as rochas metamórficas são aquelas rochas que surgem a partir de outros tipos de rocha previamente existentes, né? As rochas mãe, sem que essas se decomponham durante o processo. É um processo chamado de metamorfismo. Então, você tem o metamorfismo, tem uma rocha mãe, uma rocha inicial, e essa rocha sofre transformações até virar outra rocha. Então, são rochas originadas de outros tipos de rocha, por isso o nome metamórficas, que, longe de seus locais de formação e submetidas a pressão e temperaturas diferenciadas, transformaram-se e modificaram suas características em um processo denominado metamorfismo. Tal fenômeno costuma ocorrer principalmente nas camadas medianas e profundas da crosta terrestre ou em regiões vulcânicas. Então, quando há essa transformação, temperatura e pressão, mudança de temperatura e alta pressão, as rochas se transformam. São as rochas metamórficas. O mármore é uma rocha metamórfica formada a partir da transformação do calcário. Nós observamos aqui o calcário, uma rocha sedimentar. Então, sob temperatura e pressão diferenciada, ela se transformou numa rocha metamórfica. A gente pode ver aqui também a ardósia. Bom, rochas magmáticas. Magmáticas são aquelas rochas formadas pela solidificação do magma pastoso presente no interior da Terra. Então, além de se solidificarem no interior do planeta, também são formadas na crosta terrestre. Assim, quando ocorrem as erupções vulcânicas, as lavas, magma derretido, são expelidas. Ao entrar em contato com o ambiente, se resfriam e se solidificam, formando assim as rochas magmáticas. Então, para qualquer rocha se torne uma rocha magmática ou ígnea, vocês podem ver em muitos livros também tem essa definição, magmática ou ígnea, ela primeiro precisa passar pelo processo de fusão, ou seja, ela precisa se transformar em magma, que vem do interior da Terra, aquele magma pastoso. Por isso, elas também são chamadas de magmáticas. Assim, somente as rochas metamórficas tornam-se as rochas magmáticas, porque quando as rochas sedimentares começam a se aquecer, elas mudam rapidamente sua composição, transformando-se em rochas metamórficas antes de se transformarem em magmáticas. Então, as rochas metamórficas se transformam em magmáticas. Magmáticas formadas pela solidificação do magma pastoso. Então, sempre vocês lembrarem magma pastoso, rochas magmáticas. Então, ali ela se transforma, ela passa, se junta ao magma, esse magma vem para cima e se solidifica, formando então essas rochas magmáticas. Bom, questão 23 traz aí, eu acho que é uma questão também que trouxe muita dificuldade para vocês. O que a gente pode ver aí? É um ciclo que acontece, estão vendo pela setinha? Então, nós temos aí A, um tipo de rocha, letra C e letra B. São 3 tipos de rochas. Então, o esquema abaixo apresenta 3 tipos de rochas, A, B e C. Opção que corresponde corretamente aos nomes dos 3 tipos de rochas, respectivamente, é. Temos aí uma rocha inicial, a rocha A, que por intemperismo, por erosão, por fatores externos, a gente está vendo aí nuvens com chuva, e etc. Essa rocha, ela forma sedimentos. E que tipo de rocha é essa? Ela se transformou-se em outro tipo de rocha. A gente pode ver aí, na letra C. Quando se forma sedimentos, é a rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, que é a letra C, devido ao aumento de pressão e temperatura, ela se transforma na rocha B. Então, como a gente viu, que tipo de rocha é a rocha B? É a rocha que se transforma.
É a rocha metamórfica. A rocha B passa aí, a gente está vendo o magma. Esse magma, ele vem para a superfície, ou pode ser formado, esse tipo de rocha também pode ser formada abaixo da superfície terrestre, né? Mas ela vem para a superfície e se transforma na rocha A. Então, como que a gente caracteriza a rocha A? Magmática. Vem do magma. Vocês estão vendo aí a setinha? Solidificação do magma, transformação em rocha magmática. Então, letra A, magmática, que sofreu transformação, houve sedimentação, se transforma numa rocha sedimentar, que é a rocha C, aumento de temperatura e pressão, se transforma numa rocha metamórfica, rocha B. Então, o gabarito da questão 23 é a letra D. A, rocha magmática. B, rocha metamórfica. C, rocha sedimentar. Prestem atenção aí as setinhas e as rochas e as letrinhas. A gente também vê uma outra seta saindo da A em direção a B. É a rocha magmática, podendo se transformar em rocha metamórfica. Tá joia? Devido ao aumento de temperatura e pressão. Então, é um ciclo. As rochas, elas podem se transformar em outras. Então, a gente tem que ver qual é a origem dessa rocha para a gente caracterizar que rocha é essa. Tá bom, pessoal? Vamos dar prosseguimento aqui. A questão 24 é a última questão que nós vamos abordar, porque para a nossa aula não ficar mais extensa. Tá bom? Na próxima semana a gente continua com as demais questões. Vamos lá. A questão 24, ela trata de espécie, de gênero, de animais híbridos. Vamos retomar um pouquinho isso. O que a gente pode denominar por espécie? O que é uma espécie? Espécie é um conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, espécie é o conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Descendentes férteis, gerar filhos que são férteis, que também podem gerar novos filhos. Tá bom? E o que é gênero? Gênero é um grupo de espécies muito parecidas. Então, no planeta Terra há uma grande diversidade de seres vivos e nós, seres humanos, temos essa questão de classificação. Nós precisamos classificar os seres, nós precisamos classificar as coisas, porque isso permite uma melhor organização da nossa compreensão. Nós precisamos classificar os seres vivos para a gente poder estudar melhor os seres vivos, colocar cada um em um lugar, ok? Então, espécie e conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Gênero, grupo de espécies muito parecidas. Vamos aqui para o outro slide. Bom, gente, essa classificação que nós temos na biologia, na ciência dos seres vivos, a gente chama de nomenclatura binomial. Vamos entender um pouquinho melhor. O nome de um ser vivo, ele deve ter 2 nomes em latim, que é uma língua já extinta. O primeiro nome refere-se ao gênero e deve começar com letra maiúscula. E o segundo refere-se à espécie e começa com a letra minúscula. Então, a gente pode ver embaixo, ó. Nós temos o gato silvestre, gato do mato, gato silvestre, chamado de Felis silvestris. E nós temos o gato doméstico, que é aquele gato que a gente tem em casa, que é o Felis domesticus. Vocês estão vendo o nome deles? O nome da espécie, está em latim. E o primeiro nome escrito em letra maiúscula, prestem atenção nisso, porque quando vocês forem escrever o nome de uma espécie, vocês têm que se atentar a essas regrinhas, que é a nomenclatura binomial. Então, o primeiro nome é sempre em letra maiúscula e o segundo nome é em letra minúscula. O primeiro nome está trazendo a relação de gênero e o segundo nome
da espécie em si. Então, o nome dessa espécie, do gato do mato, do gato silvestre, é Felis silvestris, em latim, e também temos que escrever em itálico, ou sublinhado, tá? Eu coloquei aí para vocês em itálico, essa letrinha mais deitadinha, tá bom? É uma regra de nomenclatura, que a gente deve prestar atenção. Esses gatos, né, eles são da mesma espécie? Não, eles não são da mesma espécie. Tá vendo? Eles são do mesmo gênero, o gênero Felis. Eles são parentes, mas não são da mesma espécie. Um é Felis silvestris, outra Felis domesticus. Então, eles são animais que, ao cruzar entre si, caso ocorra, os seus descendentes, se formar, né? Porque pode acontecer de não vai gerar descendentes férteis. Então, e isso também não acontece na natureza, no caso aí do gato, né? O gato doméstico, ele cruza, ele acasala com outro gato doméstico, né? Animais da mesma espécie, assim como Felis silvestres, porque são espécies diferentes. Vamos voltar aqui, ó. Espécie é conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Então, ao cruzar, eles não vão gerar descendentes férteis, eles não são da mesma espécie. Bom, o nome científico ele deve ser sempre destacado, escrito em itálico ou sublinhado, como eu falei com vocês. Bom, nós seres humanos também possuímos um nome científico. Nós somos animais, né? Somos seres humanos, animais, seres vivos que também possuem um nome científico. O nome científico da nossa espécie é Homo sapiens, que em latim significa homem sábio, homem inteligente. Tá bom, pessoal? Trouxe aí para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho dos animais híbridos, que é quando ocorre o cruzamento de espécies diferentes. Nesse primeiro exemplo aí que vocês podem ver, vocês estão vendo uma mula, que é um animal híbrido, estéril, ou seja, ele não gera descendentes férteis. A mula é oriunda do cruzamento entre uma égua e o jumento. Forma-se a mula. Zebralo, não sei se vocês já tinham conhecido. É o resultado do cruzamento entre uma zebra e um cavalo. Cruzamento entre espécies diferentes. Gera o zebralo, que é um animal híbrido. Um animal estéril, que não gera descendentes, que não pode ter filhos. E o último aí, coloquei o exemplo de curiosidade para vocês, o ligre. O ligre é resultado do cruzamento entre o leão e uma tigresa. É um animal híbrido. Bom, nós temos aí a questão 24, que apresentou para vocês essas espécies aí, casal 1 e o casal 2. No casal 1 temos o pato real e um irerê. Casal 2, um javali e um porco. Prestem atenção à nomenclatura, os nomes deles, tá? Primeiro nome diz respeito ao gênero, sempre maiúsculo. Segundo, a espécie. Então, a espécie, por exemplo, do javali, a gente fala o nome todo, né? Sus scrofa. Sempre em itálico, o segundo nome em minúsculo. E o que pediu aí essa questão? Eu vou ler para vocês. Pediu para a gente marcar, observar a figura e concluir que o casal 1 e 2 pertence à mesma espécie, portanto, poderão gerar filhos férteis? Eles pertencem à mesma espécie? Não, não pertencem. Só a gente vê aí o nome. Eles são até semelhantes fisicamente, mas não são a mesma espécie, nem possuem o mesmo gênero. Eles não são parentes próximos. Então, eles não podem cruzar e gerar descendentes férteis. B. O casal 2, apesar de ser espécies diferentes, podem gerar descendentes férteis porque são do mesmo gênero? Não, não podem gerar descendentes férteis, está errado. São do mesmo gênero, o gênero sus. São parentes próximos, mas não são a mesma espécie. Letra C. Nenhum dos casais apresentados poderão gerar descendentes férteis, porque são de espécies diferentes. Verdade. Letra C é a questão correta. Nenhum dos casais apresentados poderão gerar descendentes férteis, pois são de espécies diferentes. D. O casal 1 pertence à mesma espécie e pode gerar filhotes férteis. Errado.
não são da mesma espécie. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de cada questão dessa do simulado. A gente viu hoje 4 questões. Eu vou finalizar aqui, para nossa aula não se estender mais. Na próxima semana a gente termina essas questões do simulado. Eu corrijo com vocês, tá bom? Eu deixei alguns exercícios de fixação. Número 1, sobre transformações químicas e físicas. Aí tem uma célula, vou pedir para vocês colocarem aí o nome das organelas. Sobre rochas e sobre espécies, gênero, animais híbridos, classificação biológica, que foi esse último conteúdo que a gente viu. Tá bom? Vocês respondam, por favor. Tá bem tranquilo. As últimas são de marcar. Leiam atentamente, de acordo com o nosso material da nossa aula, para vocês fixarem. O importante aqui é que vocês compreendam a matéria, tá bom? Para vocês poderem fazer uma prova Brasil boa. Caso caiam essas questões, vocês saibam resolver, tá bom? É assim que a gente mede o quanto vocês aprenderam. É quando vocês entendem a matéria e conseguem fazer quando tem uma questão, tá bom? Eu fico por aqui. Espero que todos acompanhem e a gente se fala no nosso grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Estarei aqui nesta tarde, tá ok? Só me mandar mensagem. Por favor, respondam as questões e depois me enviem no privado. Um abraço a todos, pessoal!